Olá pessoal, meu nome é Keila e eu estou aqui fazendo esse vídeo. Esse vídeo é uma mensagem para você que está recebendo na sua casa visita dos missionários da Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias, você que está pesquisando a igreja, você que está frequentando essa igreja, mas está com dúvidas em relação às doutrinas que ali estão sendo ensinadas. Esse vídeo aqui não é motivo para atacar ninguém e nem ofender ninguém. Eu não tô aqui para atacar, eu não tô aqui para ofender, eu não tô aqui para difamar a imagem de ninguém, mas eu sou cristã e como cristã eu creio na palavra de Deus em Ezequiel capítulo 3, onde Deus diz que se você vê o teu irmão num erro e não alertar, o teu irmão vai morrer no erro. Mas das tuas mãos Deus vai requerer o sangue do teu irmão que morreu no erro. E eu, como cristã, eu me sinto na responsabilidade de te alertar. Aonde é que você está entrando? Eu fui membro da Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias durante 8 anos da minha vida. Eu fiquei 8 anos naquela igreja. Eu fiz 4 anos de seminário, 4 anos como aluna, 4 anos como professora, foram 8 anos. Eu fui professora do Princípios do Evangelho, professora dos jovens, conselheira da Associação das Moças, presidente da primária, secretária da Sociedade de Socorro. Eu tive vários cargos lá dentro. E eu aprendi muito sobre o mormonismo. E eu tenho uma frase da Vânia Moure, se você quiser depois entrar no canal do YouTube da Vânia, ela tem um canal no YouTube muito interessante. E tem uma frase dela que me chamou a atenção, que ela disse assim: eu fiquei no mormonismo por emoção. Eu saí de lá por conhecimento. Lá eu tinha muitos amigos, pessoas muito queridas, eu tinha muito amor por essas pessoas e ainda tenho muito amor por essas pessoas e é por amor que eu estou fazendo esse vídeo. E eles nos cativam, eles tratam muito nas nossas emoções. Um exemplo disso, e eu vou fazer um vídeo depois mais detalhado sobre isso, é esse ardor no peito que você sente em ler o livro de Mórmon. Eles dão um livro de Mórmon para você ler e eles dizem que se você orar para saber se o livro é verdadeiro, tu vai sentir um ardor no peito. Eu nunca senti nada, eu nunca senti esse ardor. Isso é sugestão. Eles colocam na tua cabeça que o livro de Mórmon é verdadeiro. Mas eu quero dizer para você, não entra nessa seita sem conhecer primeiro. Não entra na armadilha que eu entrei. Conheça essa seita antes de entrar. Você que é pai, você que é mãe e tem um filho adolescente que está interessado em conhecer a Igreja dos Mórmons, presta atenção onde teu filho está entrando. Eles não são cristãos. É uma seita que está associada com maçonaria. Os rituais que são feitos no templo são tudo rituais copiados da maçonaria. Eles se batizam em favor dos mortos. Em 2005 eu fui para Porto Alegre, no Templo Mórmon, e lá eu emprestei meu corpo para pessoas falecidas receberem o batismo. A doutrina deles é de poligamia. Se tu vai se casar no templo, o casamento deles, que eles acreditam no casamento eterno, a mulher ela só pode ser selada no templo para um homem. Mas o homem pode se selar a quantas mulheres ele quiser, no caso de viuvez. Porque eles acreditam que o casamento é eterno e na eternidade o homem vai estar lá casado com quantas mulheres ele quiser, tendo relações sexuais eternas, procriando, porque eles vão ser deuses e deusas, ao contrário do que a Bíblia fala. A Bíblia diz em Isaías 43, versículo 10, eu sou Deus, antes de mim Deus nenhum se formou, depois de mim Deus nenhum se formará. É isso que a palavra de Deus diz no profeta Isaías. Mas eles dizem que Deus era um homem igual eu, igual você, um ser humano de carne e osso, pecador. E ele seguiu todas as doutrinas do mormonismo e ele foi exaltado e se tornou Deus. E ele tem pai, ele tem mãe. E Jesus ele foi escolhido para vir à Terra. Jesus não era Deus, Jesus se tornou Deus por bom comportamento. Ele era irmão de Lúcifer, irmão de Satanás. O meu esposo, que é muito especialista em religiões antigas, me mostrou em vários registros
históricos que o Deus dos mormons, na verdade, é Odin. O Jesus dos mormons não é o Jesus da Bíblia. O Jesus do mormon é Thor. Tem tudo a ver. Se você for estudar, se você for se aprofundar, tem tudo a ver. E eles fazem uma lavagem cerebral na tua cabeça. Que você vai se tornar um deus, que você vai se tornar uma deusa. Que eles vão no templo, e no templo eles se batizam pelos mortos, eles se casam com pessoas mortas. Tem um canal no YouTube com um amigo virtual meu, que é o Flávio Luiz, que ele saiu do mormonismo, e quando ele saiu, ele tinha se casado com mulheres falecidas no templo, e quando ele foi sair da igreja, falaram para ele: escuta, como que tu vai sair da igreja? Com quantas mulheres tu se casou no templo, vai deixar todas essas mulheres na mão? É isso que eles fazem. E você fica cego, lá dentro você fica completamente cego, e é uma religião que te escraviza, você fica escravizado lá. Eu desafio qualquer santo dos últimos dias a vir me chamar de mentirosa. Porque quando alguém sai de lá de dentro e denuncia tudo o que eles fazem, eles dizem que a pessoa está endemoniada, que a pessoa está apostatada, foi excomungada da igreja, saiu da igreja porque estava fazendo coisa errada. Eu quero dizer, eu não fui excomungada da igreja. Quem me dera ser excomungada dessa seita. Eu não fui excomungada da igreja. Eu não saí de lá porque estava afundada na iniquidade. Na verdade, eu dei a minha vida para essa seita. Meu pai e minha mãe não eram membros da igreja, nem sabiam o que acontecia dentro da igreja. Eu vim de uma família totalmente desestruturada, tá? Família desestruturada totalmente. E eu, na minha carência, me envolvi no mormonismo, e a igreja sugou a minha vida, a igreja sugou toda a minha vida girava em torno da igreja, a minha vida girava em torno dessa seita, e eu vivia só em torno dessa igreja, e eu cansei, simplesmente eu cansei, me desgastei, eu fiquei doente, eu fiquei com depressão, e eu saí dessa igreja em depressão. Eu estava afundada em depressão. E quando eu estava no auge da depressão, planejando o suicídio, quando eu estava no auge da depressão, pensando em tirar minha própria vida, cadê os mormons? Eles me abandonaram. Eu já não servia para mais nada para eles. Eles simplesmente largaram de mão. Quando eu estava no auge da depressão, pensando em suicídio, e pesquise quantos mormons depressivos existem. É muito comum depressão no meio dos mormons. Isso é muito comum. E é muito comum suicídio no meio dos mormons. Pesquise, vá pesquisar, e você vai descobrir que o estado de Utah, que é um estado predominantemente mormon, bate recordes de violência contra a mulher e de suicídio. Bate recordes de suicídio. E quando eu estava com depressão, pensando em me matar, quem veio me estender a mão, quem veio cuidar de mim, quem veio orar por mim, foi pessoas das igrejas evangélicas. Os evangélicos, que os mormons dizem que são do diabo, que é só eles que são de Deus, todas as igrejas são do diabo. Os evangélicos que vieram me estender a mão e vieram orar pela minha vida e vieram me oferecer consolo. E eu me libertei do mormonismo lendo a Bíblia. Estudando profundamente a Bíblia, eu descobri o que é o mormonismo, porque a palavra de Deus é muito clara. A palavra de Deus fala lá em João capítulo 8, versículo 32, eu quero ler aqui para ti. João, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a verdade que liberta. Eu me libertei do mormonismo, lendo a Bíblia e pesquisando a história da igreja, pesquisando a história de Joseph Smith. Joseph Smith teve 34 esposas. Ele era um tarado sexual. Tem registro, pode pesquisar, existem registros que ele foi casado com Emma, e os pais de Emma eram contra o casamento, não aceitavam Joseph, e eles fugiram para se casar, e Joseph traiu ela com adolescentes. Das esposas que ele teve, a mais nova tinha 14 anos. Ele era um homem totalmente presmíquo, e eu vou fazer muitos vídeos falando sobre isso. Eu quero te convidar para se inscrever no nosso canal no YouTube, tá aqui o canal para você se inscrever. Eu vou postar vários vídeos falando das visões de Joseph Smith, de quem era Joseph Smith, das doutrinas mormons, as ordenanças do templo,
coisas esquisitas que eles pregam. E eu tenho aqui eu tenho em mãos vários manuais dos mormons, e tudo que eu vou falar aqui é tirado da doutrina mormon. Eu não pesquisei em site anti-mormon. Eu li o livro História da Igreja, Plenitude dos Tempos, publicado pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e desse livro eu tirei muita informação. Então tudo que eu tenho aqui eu pesquisei, eu estudei, comparando Bíblia com os manuais da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E eu quero te exortar a ficar alerta, não caia nessa armadilha. Trate bem os missionários se eles chegarem na tua casa, trate bem eles, porque eles estão iludidos como eu estava iludida, eles acham que estão servindo a Deus como eu pensava que eu estava servindo a Deus. Mas a Bíblia é muito clara, a Bíblia diz: o meu povo perece por falta de conhecimento, Oséias 4:6, e por falta de conhecimento muitos entram nessa armadilha. Eu estou aqui com a Bíblia apologética, estudo. Eu não estou vendendo Bíblia, tá? Eu não vendo Bíblia, não estou ganhando lucro nenhum com esse vídeo, não estou ganhando lucro nenhum mostrando essa Bíblia para ti. Mas a Bíblia apologética de estudo ela é muito interessante, porque aqui nos rodapés ela pega um versículo bíblico e ela fala o que os mormons falam desse versículo bíblico, o que os testemunhas de Jeová falam, o que a Igreja Católica fala e o que esse versículo de fato está dizendo. E no final dela tem vários estudos de diversas religiões, dos mormons, dos testemunhos de Jeová. Aqui tem um quadro comparativo das doutrinas dos mormons, testemunho de Jeová, espiritismo, budismo. Aqui está falando um estudo sobre seita, sobre cada seita, religião. É uma Bíblia bem interessante, é uma Bíblia ótima para fazer evangelismo e é uma Bíblia ótima para você que está estudando teologia, para você que se interessa em conhecer as religiões. Se chama Bíblia Apologética. Aqui, ó, Bíblia Apologética. Tu encontra essa Bíblia em livrarias evangélicas, na internet, e ela é muito boa e eu recomendo. Gente, eu não quero que esse vídeo fique muito longo, eu vou parar por aqui. Logo eu vou fazer um vídeo falando da visão de Joseph Smith, eu vou fazer vários vídeos aqui. E eu quero te convidar a acompanhar o nosso canal e se você se interessar, divulgue o nosso trabalho. Deus te abençoe, Deus ilumine você, a tua família, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo.